Perfeito. Se eu tivesse na situação do Campos Neto, eu teria reduzido 1 ponto. Ao invés de meio, né, 0,5, eu teria reduzido 0,10. E até porque ele precisa manter o salário dele, e eu acredito que ele deve ganhar mais de R$90 mil por mês, né? Mas olha, veja só, eu vejo isso como coisa muito positiva, porque o Brasil economiza da agiotagem, porque quem mais paga juros no país é o Brasil. Concomitantemente, quem paga é o brasileiro. Nós é que estamos pagando isso aí em função dos impostos que nós arrecadamos. Só essa quedazinha pequenininha deixa e economiza por mês só de juro na faixa de 130 bilhões. 130 bilhões. Então eu acredito, e eu não vou voltar atrás daquilo que eu falei no passado. Eu acho que tudo isso é uma questão de política, para que se possa alavancar o Ministério da Fazenda, para que se possa denotar que o governo está fazendo algo, para que se possa dar credibilidade. O joguinho Campos Neto, Banco Central e o joguinho de viés político lá em cima foi bem engendrado e começa a surtir resultado agora. Eu acho que até no final de 2024 nós estejamos aí apenas com 10% de juros e no final do mandato com 8%, que é uma grande vantagem para esse país. Muito bem. Chico, você que estava comentando comigo aí, que lá no início do ano chegou a aventar essa possibilidade dessa redução no segundo semestre. Vai lá. Olha só, o tema economia é meio parecido com esse tema anterior. Quem não tem um conhecimento vai para o achismo. Economia realmente é uma coisa que não é fácil você entender. Pois bem, o Campos Neto, em 2020 a 2021, que é de junho a junho, tá, foi considerado eleito o presidente do Banco Central pela revista britânica, tá, Global e da América, o número 1. De 2021 a 2022, ele foi considerado o número 1 da América. Já não foi global, mas foi da América. Se você pegar o dado do dia 31 de janeiro de 2023, o FMI disse o seguinte: o Brasil foi o país que acertou, porque durante a pandemia 2020, 2021, a taxa chegamos a 2%, naquele momento mais difícil da pandemia, onde dava condições para as pessoas. Quando o mundo todo iniciou a inflação, a hiperinflação, o Banco Central brasileiro está sendo, e com certeza esse ano ele vai ganhar o terceiro ano seguido, foi considerado o Banco Central que mais agiu mais rápido. E nessa mesma nota, ela disse: o Brasil vai ser também o país que vai começar a reduzir primeiro a taxa de juros. Isso aí está claro. Isso que estou dizendo, vocês podem entrar na parte de economia, vocês vão ver que a Europa não baixou nada, há um mês atrás aumentou um pouco mais, os Estados Unidos continua alto, aumentou um mês atrás, tá? E o Brasil começou. Aqui nesse programa da REMA, abril desse ano, num sábado, com 2 economistas, mais o Zezinho, eu não era o Cício, acho que era o mediador, o Edivaldo, e que os economistas previam, mês de junho, começar a baixar. E eu lá, vai ter minha fala, eu falei, somente a partir do segundo semestre que vai começar a ter a queda da taxa de juros. Isso aí não é política, não é pressão, é a regra, é o momento, eu já disse isso lá atrás. Eu não tenho dúvida que outubro, novembro, nós vamos estar vendo o Banco Central do Brasil, mais uma vez, escolhido, comprovado, o melhor presidente do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Samuel, 1 minuto. É importante frisar aqui aos nossos telespectadores que o Brasil detém a maior taxa de juros global. Ficou dividido do planeta global. O que é interessante a gente analisarmos aqui é um número bastante satisfatório. Vamos lá. São 9 pessoas que compõem o Copom, ficou empatado em 4-4. E aí o Campos Neto deu o voto de Minerva, optando pela diminuição de 0,50%. Quando estava uma parte, né, dos integrantes do Copom pedindo que fosse diminuído apenas 0,25%. Então, ele deu o voto de Minerva, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que foi um voto técnico e que, consequentemente, deu esse benefício ao povo brasileiro na ordem de 130 bilhões de reais, só em taxas, né, que foi dada de forma progressiva, aí, proporcionalmente.
O outro fato é que mesmo o Brasil ainda pagando esse 13,25, ele continua liderando ainda com a maior taxa de juros. E aí, com todo o respeito aqui ao Chico Holanda, é verdade tudo que ele disse aqui, que essa revista britânica fez o apontamento que o Campos Neto era referência no mercado global, só que essa revista ela defende o interesse dos acionistas minoritários. Então, o que ocorreu aqui? Vocês perceberam que nós tivemos aqui uma inclinação um pouco mais elevada, de quase 2%, tanto no euro quanto no dólar, depois do anúncio dessa redução de 0,5% da taxa Selic no Brasil. Isso se dá pela evasão dos dólares que são retirados do Brasil. E aí, essa galera que vive da especulação, vive de agiotagem, não gosta de trabalhar, né, na labuta diária, como todos aqui do programa fazem, o Chico Holanda, o Moisés, o Cícero, eu nem tão muito assim, né, porque o Arnaldo trabalha bem mais. São pessoas que trabalham mais que eu falo assim, que tu tem, né, o lugar da prefeitura e trabalha no teu restaurante. A gente não vive de especulação. E aí o que acontece? Para tristeza, fazem esse tipo de terrorismo, esdrúxulo, dizendo que o povo brasileiro vai ser prejudicado. Muito pelo contrário. As ações tomadas pelo Fernando Haddad surpreendem toda a direita ponderada. Aquele pessoal que faz antagonismo ao governo Lula, de forma responsável, dizem categoricamente que todas as coisas que o Haddad fez, até aquilo que ele deveria errar, ele acertou. Se foi, e isso leva à evidência de que ele é uma pessoa preparada, diferentemente de um outro lá que nós tivemos num passado muito distante, o Paulo Guedes, que só visava... Samuel, então, me dá só um item que foi do Haddad agora que fez, que ajudou, está ajudando a baixar. Me dá uma... Eu vou te dar uma... eu vou te dar uma... Samuel, você vai para 3 minutos, então, é 1 minuto só. Então eu vou te dar uma recente, então. Só 1 minuto. Tá, então eu vou te dar uma recente, então, Chico. A aprovação da reforma tributária na Câmara Federal é uma coisa inédita. Nunca inédita, que vai aumentar em mais de 10%. Não, isso aí você que está falando. Eu falo e provo. Eu falo e provo, porque eu conheço isso aí. Então, fechou. Eu posso dar uma... Muito bem. Não pode não. Vamos lá, 1 minuto, Moisés. Pessoal, já estou atrasado que tá em casa, aqui. só para você entender, eu vou falar de maneira simples e bem resumida. Presta atenção numa coisa. Quando você dá um metiolate no cortezinho do seu filho, metiolate é para quem é mais antigo um pouco. Quando você dá uma injeção na sua criança, no seu filho, é porque você quer? Não, mas é o remédio para aquele momento. Juros altos, é o que eu quero? Não, de maneira nenhuma. Mas é o remédio. Por que o mercado faz isso? Por que o Banco Central faz isso? Porque o governo precisa se ajustar. E o governo não se ajusta. Enquanto o governo não se ajusta, os juros ficam altos. Conforme o governo vai se ajustando, por exemplo, o arcabouço ajudou a diminuir. O que é o arcabouço? É quando o governo começa a mostrar a despesa, de onde ele vai gastar, de onde ele vai arrecadar, quando ele começa a prestar conta. Então o Lula acertou, então? Começa e o mercado gosta, e o mercado vai acertando. As reformas, como o Samuel falou, tudo isso vai fazendo com que os juros venham baixando. Se o governo se ajustar, se adequar, deixar de ser um governo gastador, um governo perdulário, ficar aí viajando, gastando, as coisas vão melhorar. Só depende do governo. Jogar a culpa no Banco Central, pessoal, é golpe baixo. É golpe baixo, porque o juro só é alto, porque tem bagunça. Quando o Samuel disse que nós pagamos o juro mais alto do mundo, é porque o Brasil é um dos países mais bagunçados do mundo na economia. Não se adequa. Se não se adequa, tem que pagar um preço. Então, se o governo quer pagar juro bem baixinho, faça as coisas certas, faça as reformas, faça os cortes e se ajuste, senhor presidente. Agora